O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia prometido pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria, com muita alegria, com alegria de filhos, que nós celebramos a festa do nascimento da nossa mãe, do nascimento da Virgem Maria. Uma realidade que não é muito comum na liturgia. Se vocês perceberem, se vocês observarem, vocês vão perceber que na liturgia geralmente se celebra o dia do nascimento para o céu, o dia da morte. Então, os santos normalmente são celebrados neste dia, mas apenas 3 pessoas têm o seu nascimento celebrado. Jesus, no dia 25 de dezembro, a solenidade do Natal. São João Batista, no dia 24 de junho, que solenidade do nascimento de João Batista, e o nascimento, a natividade da Virgem Maria, a festa da natividade da Virgem Maria, no dia 8 de setembro. Aí você diz: mas padre, mas que Jesus seja solenidade e a Virgem Maria tenha uma festa, tá bom. Mas que São João Batista tenha solenidade do seu nascimento
e a Virgem Maria tem uma festa do seu nascimento, por que isso? Apenas porque a igreja já celebra como solenidade, e não apenas como solenidade, como dia de preceito, o dia da Imaculada Conceição, o dia em que ela foi concebida sem pecado original. Se nós contarmos, por exemplo, se nós retroagirmos, se nós fizermos uma contagem retrospectiva de 9 meses, nós chegaremos ao dia 8 de dezembro. Do dia 8 de dezembro para o dia 8 de setembro, nós temos 9 meses. Então a igreja já celebra com toda a solenidade essa realidade principal do nascimento da Virgem Maria, que é quando ela foi concebida sem pecado original. Então assim, já tem toda a expressão de fé e de amor de Deus com relação à Virgem Maria. Pois bem, então hoje nós celebramos o dia em que ela nasce, o dia em que ela aparece neste mundo, no sentido de que no dia em que ela foi dada à luz. E meus irmãos, na oração coleta de hoje, nós ouvimos que é um dia de paz, que hoje é um dia de paz, é um dia de alegria. Por quê? Porque nós começamos a ver a nossa salvação. Tem aqui hoje aos pés de São Miguel, da imagem de São Miguel Arcanjo, tem a imagem de Nossa Senhora Menina, ela pequenininha. Então nós contemplamos esse mistério, o dia em que ela foi dada à luz. Nós começamos a ver aquilo que Deus já há muitos séculos estava preparando, e aquilo que desde sempre estava presente no coração de Deus: enviar o seu Filho para a salvação da humanidade. Deus sempre teve no seu coração que Ele viria ao mundo, que Jesus viria ao mundo para a nossa salvação, Ele se faria um de nós. Mas esta preparação, esta realização do desejo que sempre esteve presente no coração de Deus, começou há séculos, quando Deus começa lá atrás, preparando a genealogia, isto é, a família de Jesus, consequentemente, a família da Virgem Maria, já que Jesus nasceu da Virgem Maria. Então, é esse relato que nós ouvimos hoje, e para muitas pessoas parece uma leitura comprida e sem sentido, Livro da origem de Jesus Cristo. Aí vai, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Farés, cuja mãe era Tamar, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, e aí vai, e você fica ouvindo aquela sucessão de gerações, que parece um pouco sem sentido, mas é tão bonito quando nós percebemos que nas quebraduras da história, os desígnios de Deus foram se cumprindo. Isto é, meus irmãos, aquilo que nós ouvimos hoje na primeira leitura retirada da carta aos Romanos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é, Deus fez com que tudo contribuísse, com que tudo concorresse para a vinda do seu Filho, consequentemente, para o nascimento da Virgem Maria. Deus que não deseja o pecado, e muito menos Deus que não nos incita ao pecado, Deus, Ele pode fazer com que até os percalços da concorram para um bem maior, concorressem para a nossa salvação. Por que é que eu digo isso? Que se vocês olharem
a genealogia da Virgem Maria, consequentemente a genealogia de Jesus, vocês vão ver o que ali existia. Tamar, que era uma mulher, assim, de atitudes muito duvidosas. Ela se casou, o esposo morreu. Segundo a lei da época, um irmão deveria se casar com ela para dar posteridade. Onã se casa com ela, não quer lhe dar posteridade, Deus o castiga e Onã morre, não por culpa de Tamar. Onã morre, tinha o terceiro filho, o pai não queria dar o terceiro filho àquela mulher que, entre aspas, já tinha matado 2 filhos seus. Então, não querendo dar, não lhe deu o direito de ter uma posteridade. Ela então se transveste de prostituta e, sem que o sogro saiba que é ela, se deita com o sogro para ter posteridade. Então, quer dizer, é uma mulher de virtudes duvidosas. Nós temos também aqui Tamar, nós temos Raabe, aquela prostituta que deu acolhida aos espias lá quando foram visitar a terra prometida. Nós temos Ruth, que era uma pagã, e nós temos a mulher de Urias, que a Sagrada Escritura nem diz o nome. Por quê? Porque ela traiu o esposo com Davi. Mas foi dela que nasceu o rei Salomão. Quer dizer, nessa história quebrada, Deus vai fazendo concorrer tudo para a nossa salvação. Por quê? Porque desta linhagem nasceria o Filho de Deus. Percebe aqui, meus santos, como celebrar o nascimento da Virgem Maria, que é celebrar o quê? Já uma preparação imediata, porque dela nascerá Jesus, deve encher o nosso coração de alegria. Primeiro, é claro, é o dia do nascimento da nossa mãe. Segundo, a nossa salvação se aproxima. Deus nos ama, e Deus nos ama tanto, de que Ele fará com que tudo concorra para que a salvação aconteça neste mundo, da mesma maneira com que Deus sempre faz com que tudo concorra para a nossa salvação, porque Deus é o primeiro que se compromete em nos salvar. Isto é, quando nós queremos nos salvar, quando nós queremos a salvação, é porque Deus primeiramente já se comprometeu com esta obra. Quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. Quando nós não queríamos ser salvos e nem sequer com isso nos preocupávamos, Ele já conosco se preocupou. Então, é Deus quem primeiramente se empenha. Se nós seguíssemos, nós veríamos Acás, aquele rei ímpio, era da família de Jesus, Acás. Mas também teve gente boa, pelo amor de Deus, né? Teve Josias, teve Ezequiel, deixa eu ver aqui que eu sempre me... Não, Ezequiel é o profeta, peraí. Teve Salatiel, teve Josias, que foram reis bons. Mas aqui tudo para mostrar o quê? Que Deus é o Senhor da história e Ele faz com que as coisas concorram para a nossa salvação. Que alegria, meus santos, saber que Deus está empenhado na nossa salvação, que Deus quer nos salvar. Então, colaboremos com a graça de Deus, queiramos também nós ser salvos, rezemos pela nossa salvação, rezemos pela salvação dos nossos, peçamos hoje a Nossa Senhora que nasce para trazer Jesus Cristo a nossa salvação, Nossa Senhora que nasce para trazer a escada que unirá o céu
à terra. Nossa Senhora que nasce e que nasce livre de todo o pecado, para que aquele que carregará os nossos pecados venha ao mundo. Peçamos a Nossa Senhora então que ela nos ajude para que aquela graça conseguida por Jesus, por meio do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, não sejam perdidas, para que essas graças não sejam perdidas na nossa vida. Celebrar a natividade de Nossa Senhora, meus santos, é celebrar essa realidade proeminente da graça de Deus. Isto é, por que é que eu acenei isso no início da homilia? E vamos dar mais um passo. Porque é que a igreja, então, normalmente, ela celebra o dia da morte, e só nesses casos, no caso de Jesus, de João Batista e da Virgem Maria, a igreja celebra o nascimento. É porque, meus santos, o que importa para Jesus, consequentemente, o que importa para a igreja, não é que nós nasçamos para este mundo, mas que nós nasçamos para Deus. O que importa para Deus não é que nós tenhamos simplesmente vida humana, mas que nós tenhamos vida divina. Então, quando a igreja celebra o nascimento de Jesus, celebra porque Jesus é o Filho de Deus, sem pecado. Quando celebra o nascimento de João Batista, é porque ele foi purificado do pecado no ventre da sua mãe, Isabel. Quando a igreja celebra o nascimento da Virgem Maria, é porque ela, em previsão dos méritos de Cristo, já foi concebida sem pecado original. O pecado nunca nela tocou. Quando a igreja celebra os mártires, a igreja celebra os mártires porque ali, naquele momento em que eles derramaram o seu sangue por Cristo, eles foram purificados. Eles foram tocados profundamente pela graça de Deus. Ora, isso deve então fazer com que os nossos olhos se voltem mais para as realidades sobrenaturais. Um exemplo disso é o que muitos de nós, acredito que todos nós, saibamos o dia do nosso nascimento e festejamos o dia do nosso nascimento. E podemos fazê-lo. Mas muitos aqui com letras maiúsculas, muitos não sabem o dia em que nasceram para Deus, o dia do seu batismo. Quer dizer, sabem o que é menos importante e o festejam, e não sabem o que é mais importante, e quando sabem, muitas vezes nem sequer o festejam. Os poloneses têm uma expressão forte, mas muito verdadeira. Eles dizem assim: aniversário até as vacas têm. Dia do batismo, só os cristãos. Dia em que nasceu para esse mundo o cachorro, o gato, a vaca, o cavalo. Todo mundo nasce. Mas o dia em que nasceu para Deus, só os cristãos têm. Então, de ter isso de uma maneira muito cara, muito sagrada. Claro, pode celebrar sem nenhum problema o dia do seu aniversário, sem nenhum problema, mas também com maior alegria celebrar o dia do seu nascimento para Deus, porque como nós cantamos no Exultate, de que nos valeria ter nascido se não fôssemos redimidos? De que nos valeria ter nascido neste mundo, se nós não tivéssemos sido redimidos, nascendo para Deus? E quando foi que as graças da redenção começaram a ser derramadas no nosso coração? Quando é que o sangue de Cristo começou a ser derramado sobre nós? Quando é que os méritos de Cristo se tornaram eficazes na nossa alma? A partir do dia do nosso batismo.
Então aqui, meus santos, ter esse olhar de gratidão, esse olhar de fé, esse olhar de amor e pedir a Deus a graça de crescer na graça. E pedir a Deus a graça de cumprirmos a meta para o qual nascemos, para o qual fomos criados. Jesus, que nasceu e nasceu para fazer a vontade do Pai. O alimento dele era fazer a vontade do Pai. São João Batista, que nasceu para preparar os caminhos do Senhor. E olhando para o seu Senhor, disse: importa que ele cresça e eu diminua, porque eu não sou digno sequer de amarrar as correias das suas sandálias. E a Virgem Maria, aquela que nasceu para para trazer o Salvador e fazer em tudo a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E que nos ensina: fazei tudo o que ele vos disser. Nós também, meus irmãos, nascemos para fazer a vontade de Deus, para amar a vontade de Deus, para ensinar os outros a fazerem a vontade de Deus, para nos alegrar. Nós nascemos não apenas para, como escravos, fazer a vontade de Deus, mas como filhos amados, sabendo, amados como somos, fazer com alegria a vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, se você percebe que você já nasceu, você está vivo, você nasceu, você foi batizado, mas você ainda não aprendeu a fazer com alegria a vontade do Senhor. Você nasceu, você foi batizado, mas você ainda não tem caminhado para atingir a meta para o qual você foi criado. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Quer dizer, então hoje é o dia de você se voltar para Nossa Senhora, para a pessoa humana. Jesus Cristo não era pessoa humana, Jesus Cristo era pessoa divina. Então, olhar para a Virgem Maria, para a pessoa humana que mais perfeitamente cumpriu a missão para o qual ela foi criada. A pessoa humana mais feliz, porque mais perfeitamente obedeceu a Deus e amou os seus desígnios. A pessoa humana que com mais alegria e mais amor fez a vontade de Deus e poderia dizer: eis que venho fazer com prazer, com alegria, com satisfação a vossa vontade, Senhor. E a pessoa humana que com mais verdade disse: fazei tudo o que ele vos disser. Porque nós, pecadores, nós dizemos, mas nós também desobedecemos. Mas a Virgem Maria disse isso com toda a verdade, com toda a adequação, com toda a perfeição e beleza. Peçamos a ela que nós também amemos, não apenas façamos, mas amemos a vontade de Deus, para que nós procuremos com amor a glória de Deus, para que também nós, assim como ela, atinjamos a meta para a qual nós somos criados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.